Iniciando então o nosso trabalho de hoje, Revista Espírita, mês de setembro de 1862, carta do Sr. Domblé a um pregador. Então vamos ver aqui Kardec trazendo para nós argumentos, né, sobre a defesa que o Espiritismo recebia por parte daqueles que eram os adeptos, né? Vamos lá. Tendo pregado em Marmande, durante o mês de maio último, o dominicano Padre F, em seu último sermão, resolveu atirar algumas pedras contra o Espiritismo. É interessante a gente ver aqui logo de cara que quando ele fala dominicano Padre F, ele não apenas menciona a posição do padre, né, mas também fala qual é, digamos, a sua linha de formação, a que ordem ele pertence, né? Então, interessante. E isso tem validade, né, que nós, que não convivemos no meio espírita, pelo menos de modo geral, nós acabamos não dando muita atenção para esses detalhes. Mas se nós observarmos, por exemplo, o Padre Francisco era franciscano, né? E agora esse Padre novo, eu me esqueci qual é a ordem a que ele pertence, né? Mas isso determina de alguma forma, no caso do Papa Bento XVI, ele era jesuíta. E os jesuítas, eles fizeram parte daquela formação lá no passado, né, de catequese, de divulgação e conquista de novos públicos. Depois veio o Padre Francisco, que era franciscano, que tinha aquela ideia muito mais vinculada com a pobreza, né, com a necessidade da renúncia e do auxílio às pessoas mais pobres, né? E agora nós temos esse Papa novo, que eu me esqueci agora qual que era a ordem dele, eu lembro que eles tinham comentado. Se vocês puderem pesquisar para nós aí, fica bem legal, tá, da gente ver. Então, nessa época falava sobre, mas o ponto principal, Brás, naquela época, era principalmente a comunicação mediúnica, porque era algo proibido pela igreja e a doutrina espírita falava abertamente sobre isso. E claro, depois, com todos os seus ensinamentos que iam contra os dogmas da igreja, né, falando sobre o céu, sobre o inferno, anjos, demônios e tudo mais. Então vamos lá. Só colocar em ordem, Papa, e vai aparecer para vocês o nome e vocês me passam, por favor. Assim como também freiras, né, no caso das mulheres na igreja, também elas fazem parte de ordens diversas, né? A gente lembra da Madre Teresa de Calcutá, que tinha a ordem dela, e tem tantas outras também. Agostiniano ele? Ah, legal então, o Mani. Obrigado. Então, para vocês verem, né, o agostiniano já é muito mais intelectual, muito mais racional. Então, tem ali diversas características. O perfil de cada líder da igreja é determinado pela ordem de formação que ele teve, né? Então, vamos lá. Aqui no caso dominicano, né, de São Domingos, né? Então, vamos lá. O Sr. Domblé desejaria uma discussão mais aprofundada sobre o assunto e que o Padre F, aqui ele coloca F só inicial, claro, né, em vez de limitar-se a ataques banais, abordasse resolutamente certas questões de detalhes, mas temendo que seu nome não tivesse bastante mérito para o decidir, escreveu-lhe a carta a seguir sob o pseudônimo de um católico. Senhor pregador, acompanho com assiduidade vossas instruções dogmáticas de todas as noites. Por uma fatalidade deplorável, cheguei sexta-feira um pouco mais tarde que de costume e soube, ao sair da igreja, que havíeis iniciado, sob a forma de escaramuça, um ataque contra o Espiritismo. Alegro-me por isso, em nome dos católicos fervorosos. Mais uma característica interessante. Naquela época, Kardec deixava muito claro que o Espiritismo não era uma religião concorrente, mas ele era uma filosofia que esclarecia sobre o mundo espiritual e ele não tinha qualquer preocupação em julgar as pessoas ou ver as pessoas pelas suas crenças. A forma, como Kardec colocava, a forma como cada pessoa se relaciona com Deus, isso é um problema dela. O que a doutrina espírita traz dizendo, você está encarnado, isso é um fato, você é um espírito imortal, e isso também é um fato. A comunicação entre essas duas dimensões também é um fato. Agora, a forma como você lida com a sua vida religiosa, isso é do seu problema seu.
Ele vai falar isso mais para frente, quando nós abordarmos o início do Evangelho no Lar. Ele vai falar isso, se eu não me engano, lá para 1864, 65. Logo, logo a gente está lá. Então vamos lá. Por isso ele coloca aqui, né, um católico fervoroso se preocupando na defesa do Espiritismo, exatamente porque Kardec vai lembrar que na sociedade, nas reuniões mediúnicas, tinha ali médiuns católicos, médiuns protestantes, médiuns muçulmanos. Não tinha preocupação qual é a sua religião. Hoje nós temos uma visão diferente. Hoje nós temos essa preocupação de ou você é isso ou você é aquilo. Então isso traz para nós uma certa dúvida, né, sobre o que exatamente eu sou, qual exatamente a minha linha religiosa. Então vamos lá. Então aqui ele comenta que como ele chegou um pouco depois, não tinha ali no início, ele não pegou no início aquilo que esse padre falou. Mami, vamos dizer assim, olha só, isso aí até traz para nós um debate bastante curioso. Quando nós falamos sobre alguém que tem uma religião e ao mesmo tempo ele é praticante do espiritismo, na atualidade isso traz de certa forma uma influência, porque quando eu tenho uma religião, eu abraço os dogmas dessa religião. No caso, por exemplo, católico, eu vou acreditar no céu, inferno, vou acreditar, por exemplo, que Jesus ressuscitou. Eu vou acreditar que Maria teve a concepção virgem. E aí a doutrina espírita vem e traz o contrário. E isso pode gerar para as pessoas que são, né, no caso, por exemplo, que ela é uma trabalhadora de um centro espírita, isso pode influenciar na sua opinião. Então, geralmente, as pessoas quando começam a compreender a doutrina espírita, ela naturalmente vai se alinhando com o pensamento espírita e, de certa forma, ela vai meio que se distanciando daquela religião original. Então, as pessoas não mantêm o mesmo nível de atenção para as duas filosofias, exatamente por causa desse conflito de ideias que acabam surgindo. Para alguém que é um trabalhador de um centro espírita, por exemplo, isso pode gerar uma dificuldade, porque você vai dizer coisas que você acredita, mas que a doutrina espírita traz um outro ponto de vista a partir dos ensinamentos dos espíritos. Então, assim, a sua crença em si, por isso que a gente já comentou, nós temos pessoas que gostam do espiritismo, mas vivem, por exemplo, uma outra linha de pensamento. Já tivemos aqueles casos, né? Uma pessoa me perguntou o que eu achava de alguém que era um espírita que ia se casar com uma mulher católica. Ele perguntou, tem algum problema eu casar na igreja? Porque a família da minha esposa, da minha noiva é católica e coisa e tal. E a resposta foi, você não tem problema nenhum. E outra vez, poxa vida, eu posso batizar meu filho lá na igreja, porque a parte da minha família é católica, pode batizar também, não tem problema. Então isso acaba gerando algum tipo de não vou dizer constrangimento, mas um certo desconforto, eu acho que é essa palavra, para as pessoas quando elas vivem e praticam essas religiões, a religião e ao mesmo tempo abraça a doutrina espírita. Né? Teve esse problema, Abraço? Pois é. Então, no caso do budismo, a filosofia budista ela fala sobre o nosso modo de viver. Mas, por exemplo, no budismo eles falam que se você não for uma pessoa do bem, uma pessoa que viveu com integridade, você pode reencarnar, por exemplo, numa cabra. E o espiritismo não diz isso. Quer dizer, só um exemplo simples, mas nesse caso isso não interfere. Mas no caso das religiões tradicionais, os dogmas são muito enraizados e trazem conflitos com aquilo que a doutrina espírita traz nos seus fundamentos. Então é algo que tem que fazer assim, um certo ajuste, né? Para aqueles que abraçam as duas causas. Mas vamos lá. Que bom, Angelina. Vamos lá. Se bem me informaram, eis as questões abordadas. Primeiro, o Espiritismo é uma religião nova do século XIX. Primeiro ponto. Segundo, há incontestavelmente comunicação com os espíritos. Terceiro, nas comunicações com os espíritos bem constatadas, bem reconhecidas, vós vos encarregais de provar, depois de longos e sérios estudos que fizestes do Espiritismo,
que os espíritos que se comunicam não passam do demônio. Quarto, finalmente seria perigoso do ponto de vista da salvação da alma cuidar do espiritismo antes que a igreja se tenha pronunciado a respeito. Apreciei bastante esse quarto artigo, mas se se reconhece previamente que é o demônio, a igreja nada mais tem a fazer. Então aqui, esse tipo de situação era o que acontecia naquela época, inclusive, lembrando que nós estamos falando do século XIX, e as cidades eram pequenas, as comunidades eram mais unidas, mais próximas. E muitas vezes, quando você era observado participando de uma reunião mediúnica, por exemplo, principalmente naqueles grupos familiares, depois você frequentava a igreja, as pessoas apontavam, dizendo, olha, ele estava ali no meio daqueles espíritas. E a pessoa acabava saindo da igreja porque ela não se sentia mais confortável vivendo entre as pessoas que faziam apontamentos. Aqui Kardec coloca a respeito do demônio e tal, e tem uma nota de rodapé que é colocada. Vamos lá. Aqui nota de Kardec. Ele diz assim, se a igreja não se pronunciou, a questão do demônio não passa de uma opinião individual, sem sanção legal. Isso porque se o padre falou que era coisa do demônio e a igreja oficialmente, lá do Vaticano, não emitiu nenhum tipo de comunicado afirmando isso, então isso diz respeito à opinião do padre. E isso é tão certo que nem todos os eclesiásticos a compartilham. Dentre esses conhecemos muitos. Até mais ampla informação é permitida a dúvida e desde já pode ver-se que a doutrina do demônio tem pouco domínio sobre as massas. Se a igreja a proclamasse oficialmente, seria de temer que desse julgamento resultasse o que resultou da declaração de heresia e da condenação outrora pronunciada contra o movimento da Terra, como ocorreu em nossos dias com os anátemas lançados contra a ciência a propósito dos 6 períodos da criação. Cremos que o clero seria mais sábio e prudente se não se apressasse em decidir a questão, afirmando uma coisa que atualmente provoca mais incredulidade e mais riso do que medo, e na qual podemos atestar que muitos padres não creem mais do que nós, porque é ilógica. Isso falando sobre demônios e inferno. Muita gente nem fala muito isso, mas outras filosofias falam bastante. Expor-se a receber um desmentido no futuro e depois se ver forçado a reconhecer o erro é prejudicar a autoridade moral da Igreja, que proclama a infalibilidade de seus julgamentos. Seria melhor que se abstivesse. Aliás, digam o que disserem e façam o que quiserem contra o Espiritismo, prova a experiência que sua marcha é irresistível. É uma ideia que se implanta por toda parte com prodigiosa rapidez, porque satisfaz ao mesmo tempo à razão e ao coração. Para o deter, seria preciso opor de uma doutrina que satisfizesse mais e certamente não será do demônio e as das penas eternas. Então Kardec faz aqui apenas um comentário. Algo interessante que me veio agora é que nós tivemos, como eu comentei com vocês, aquelas estatísticas do IBGE que falaram sobre a queda de espíritas, de 2.800.000 espíritas declarados no Brasil, caindo para 2.300.000. Então, é uma redução que houve. Mas isso porque, quando nós analisamos as estatísticas, nós vemos ali claramente que você responde ou você é isso, ou você é aquilo. Quando, da época do Chico, naquele período dos anos de 1990, até ali o começo dos anos 2000, o espiritismo estava em alta. Se falava muito, novelas, programas, médiums que iam para a mídia, o Chico o tempo todo, o cinema divulgando filmes e tudo mais. Então, aquele boom de espíritas se deu exatamente por causa desse ambiente que foi construído naquele período, especialmente com a influência do Chico naturalmente. Depois que ele desencarnou, nós tivemos o Divaldo, mas aí então começamos a ter uma queda. E aí essa redução foi constatada estatisticamente. Mas algo que nós espíritas não podemos nos preocupar é com relação ao número de espíritas declarados.
Porque o Espiritismo ele não tem a preocupação de ser uma instituição concorrente das demais religiões. O mais importante de tudo é que, mesmo que você se declare católico, não deixe de compreender que você é um espírito reencarnado. Então, a nossa proposta é exatamente fazer com que os ensinamentos espíritas toquem, sensibilizem e esclareçam as pessoas do que elas se declararem oficialmente espíritas. Quantos são aqueles que frequentam a igreja, por exemplo, e estão lendo Violetas na Janela? O mais importante é isso, e não nós ficarmos preocupados com números, porque o pensamento espírita está em todo lugar. As pessoas falam disso com naturalidade. Alguém que desencarna, por exemplo, ele fica pensando, poxa vida, essa pessoa que desencarnou, ela continua viva, ela continua presente, eu tenho certeza que eu vou reencontrá-la no momento em que eu também estiver no mundo espiritual. Vou conseguir reencontrá-la através de sonhos. Ela estará presente aqui no meu cotidiano, me observando, me ajudando. Nós vamos estudar lá no Livro dos Espíritos sobre a afeição que alguns espíritos dedicam a certas pessoas. Então, o mais importante para nós é isso, não nos preocuparmos com aqueles que se declaram oficialmente, porque nesse caso nós estamos comemorando alguma coisa que não tem sentido. Eu estou comemorando alguém que deixa de frequentar a igreja para frequentar o centro espírita. Lembro até de uma passagem do Chico, que um padre foi conversar com ele dizendo, Chico, eu acredito naquilo que o Espiritismo traz, mas ao mesmo tempo eu tenho um compromisso com a igreja. O que eu devo fazer? Continue na igreja, porque o ensinamento que você levar para as pessoas, com esse entendimento que você tem, será muito mais proveitoso lá, do que você deixar de cumprir o seu trabalho para poder vir para outro lugar. Vejam como isso é relevante no nosso entendimento, né? Mas vamos lá. Então, assim, ó, eis 4 questões importantes que estou ansioso por ver resolvidas, a fim de confundir no mesmo golpe os espíritas e os católicos de nome, que nem creem no demônio nem nas penas eternas, mas admitem um Deus e a imortalidade da alma, e os materialistas que em nada acreditam. À primeira questão, o Espiritismo é uma religião? Respondem os espíritas, não. O Espiritismo não é uma religião, nem pretende ser uma religião. O Espiritismo se baseia na existência de um mundo invisível formado por seres incorpóreos, que povoam o espaço e que são apenas as almas dos que viveram na Terra ou em outros globos. Esses seres que nos rodeiam incessantemente exercem sobre os homens, malgrado o seu, uma grande influência, representam um papel muito ativo no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. Estamos estudando, né, a influência dos espíritos no mundo corpóreo. O espiritismo está na natureza e pode dizer-se que numa certa ordem de coisas é uma força, como sob outro ponto de vista o é o da eletricidade e da gravitação. O Espiritismo desvenda-nos o mundo invisível. Não é novidade, já que é mencionado pela história de todos os povos. Repousa sobre princípios gerais, independentes de toda a questão dogmática. Tem consequências morais, é verdade, no sentido do cristianismo, embora não tenha culto, nem templos, nem ministros. Cada um pode fazer de suas opiniões uma religião, mas daí para a constituição de uma nova igreja, a distância é grande. Portanto, o Espiritismo não é uma nova religião. Eis, senhor pregador, o que dizem os espíritas quanto à primeira questão. Então a gente viu aqui a respeito de que o Espiritismo é uma nova religião. Ele não é. Ele não tem a preocupação de converter ninguém. Ou a preocupação que o Espiritismo tem é de esclarecer as pessoas sobre o tema que é do seu domínio, que é exatamente a realidade espiritual. A Jerusa colocou, né, será bacana, né, quando mais pessoas passarem de frequentadores a leitores e estudiosos de suas crenças, né? Então vale muito mais o esclarecimento e a transformação do que volume. Segundo, a essa mesma questão riem os falsos católicos e os materialistas. Os primeiros, os felizes deste mundo, riem contra feitos, pois a doutrina que comporta a pluralidade
das existências ou reencarnações lhe fere os prazeres e o orgulho. Voltar numa condição talvez inferior, coisa horrível, nem pensar. Os espíritas lhes dizem: eis a justiça, a verdadeira igualdade. Mas essa igualdade não lhes convém. Os materialistas, espíritos fortes e compostos de pretensos sábios, riem à vontade porque não acreditam no futuro. A sua sorte e a do cãozinho que os acompanha são absolutamente as mesmas, e eles preferem que seja assim. A segunda questão, a comunicação com os espíritos. Os espíritas e nós, católicos fervorosos, estamos de acordo. Os falsos católicos e os materialistas estampam o riso da incredulidade. A terceira questão, só o demônio se comunica. Os espíritas riem por sua vez. Os materialistas também riem, zombando dos que acreditam nas comunicações e dos que, nela crendo, as atribuem aos demônios. Os falsos católicos silenciam, como se dissessem: isso é lá convosco. Quer dizer, não tenho nada com isso. A quarta questão, é preciso esperar o pronunciamento da Igreja, dizem os espíritas. Dia virá em que a crença no espiritismo se tornará tão comum, tão espalhada que a Igreja, a menos que queira ficar só, será forçada a seguir a corrente. Então o espiritismo se fundirá no catolicismo e o catolicismo no espiritismo. É aquilo que a gente já conversou, né, Leon Denis, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque ver a realidade do mundo espiritual será comum para todos, independente das crenças. As pessoas se compreenderão como seres reencarnados, coisa que os dogmas atuais das religiões ocidentais não afirmam, dizendo que você tem uma única existência e essa existência vai determinar o seu futuro. No futuro nós teremos que a reencarnação estará presente no dogma dessas filosofias. A essa questão, o materialista ri ainda e diz: que me importa? E o falso católico sente uma espécie de despeito. Como disse acima, não poderá acomodar-se a essa doutrina. Seu egoísmo e seu orgulho ficam chocados. Repele a eventualidade dessa fusão. É possível, diz ele, o espiritismo não passa de uma utopia que não dará 4 passos no mundo. Aqui Kardec coloca uma observação também. Há falsos católicos, verdadeiros católicos e materialistas que utilizam essa linguagem. Que o tivessem dito há alguns anos, poder-se-ia conceber. Mas nos últimos 4 ou 5 anos, ele deu tantos passos e os dá todos os dias, que em breve terá atingido o seu objetivo. Procurar na história uma doutrina que tenha percorrido tanta distância em tão pouco tempo. Em presença desse resultado inaudito, de uma propagação contra a qual vem quebrar-se todos os raios e todas as zombarias, que cresce na razão da violência dos ataques, é na verdade muita ingenuidade dizer que o espiritismo é simples fogo de palha. Se assim é, por que tanta cólera? Deixai, pois, que ele se apague sozinho. Nós que assistimos de camarote à sua marcha, que lhe acompanhamos todas as peripécias, vemos a sua conclusão. Agora é chegada a nossa vez de rir. Kardec coloca aqui então esse comentário final. Aí depois aqui então, né, o senhor Dombré, ou Dombré, né, falando em francês, aceitai etc. e ele assina como um católico fervoroso. Kardec comenta agora aqui. Sobre o assunto, assim se expressa o senhor Dombré numa carta dirigida a Bordeaux. Isso Bordeaux lá no grupo espírita, né? O abade F procurou saber quem era o espírita e não o católico fervoroso que lhe havia escrito aquela carta. Seus emissários vieram a mim e me disseram: o abade F precisaria de 7 ou 8 sermões para lhe responder, mas não dispõe de tempo. Mesmo assim, queria saber o nome de quem se trata. Respondi: garanto-lhes que o autor da carta dar-se-á a conhecer, caso o abade lhe responda do púlpito. Parece que aqui sabem, por experiência, que quanto mais se fala contra o espiritismo,
mais prosélitos se fazem. Assim acharam melhor guardar silêncio, pois o abade F partiu sem voltar ao assunto. Dir-me-eis que talvez haja um pouco de temeridade em querer entrar na liça. Conheço as necessidades de nossa localidade. É preciso barulho. Os inimigos sistemáticos ou interesseiros do espiritismo apenas querem o mutismo, e eu os quero ensurdecer com discussões. Em torno dos incrédulos que discutem, sempre há indiferentes ou predispostos a crer que tiram proveito da luta relativamente à instrução espírita. Mas pensareis e talvez digais, saireis honrosamente dessas polêmicas? Ah, meu Deus, quando se é assinante da Revista Espírita e se leu todos os livros da doutrina, quando se está mergulhado de corpo inteiro nos argumentos que ela se apoia e nos que dão dados, que nos são dados pelos espíritos que se comunicam, a gente sai como Minerva, armado dos pés à cabeça, sem nada a temer. E olha que curioso, né? Um espírita fervoroso que é assinante da Revista Espírita e leu todos os livros da codificação. Claro que eram poucos livros naquela época, né? Mas estava ali dentro daquilo que estava sendo lançado sobre o Espiritismo. Kardec coloca uma observação. Dizem, credes na reencarnação, na pluralidade das existências, credes na reencarnação, mas a pluralidade das existências é contrária aos dogmas que admitem apenas uma. Por isso mesmo estáis fora da igreja. Né? Então, é sempre assim, né? Se você acredita nisso, você não pode estar nesse meio, porque aqui você é obrigado a acreditar nisso. Então, quantos debates acontecem de pessoas que frequentam igrejas protestantes, igrejas evangélicas, né? Igrejas evangélicas, igreja católica e outras denominações, e lá dizem assim, olha, eu gosto daqui, mas eu não acredito muito nisso não. Eu não acredito que alguém que cometeu um erro vá para o inferno e fica sofrendo por toda a eternidade dentro daquela imagem alegórica que foi criada, um ambiente de chamas, cheiro de enxofre e demônios espetando ali o tridente. Né? Eu falo assim, olha, eu estou aqui porque eu gosto de aprender sobre os ensinamentos de Jesus, eu tenho meus santos de devoção, gosto da comunidade, mas tem coisa que não vai. Então nós vemos muito isso nas filosofias hoje, que creem em algumas coisas, mas outras ficam ali ressabiados. Né? Então Kardec coloca aqui também. A isso repetiremos o que temos dito inúmeras vezes. Outrora expulsastes da igreja, anamatizastes, excomungastes e condenastes como heréticos os que acreditavam no movimento da terra. Respondereis, isso foi muito num tempo de ignorância. Que seja, mas se a igreja é infalível, deveria sê-lo outrora como hoje, não podendo sua infalibilidade ser submetida a flutuações da ciência mundana. Então Kardec lembrou as grandes perseguições, né, de Nicolau Copérnico, de Galileu Galilei, na época que falava sobre o movimento da Terra, daquele período geocêntrico para heliocêntrico. E aqueles que acreditavam, como foi o caso de Galileu, ele foi preso, ele foi ali pressionado pela igreja para desmentir publicamente aquilo que ele tinha dito sobre o sistema de Copérnico, que falava que a Terra girava em torno do Sol. Então isso aconteceu, e Copérnico, se ele não tivesse desencarnado antes, ele também seria punido pela igreja na época da Inquisição, porque ele afirmava que não era a Terra o centro do universo, mas era o Sol. Então isso aconteceu naquela época. Agora é a respeito da reencarnação. Se você acredita na reencarnação, você vai para o inferno. Antes era acreditar que a Terra era redonda e que a Terra girava em torno do Sol. Então Kardec coloca, mas ultimamente, e apenas há um quarto de século, nesse século de luz, não tem ela igualmente condenado as descobertas científicas que dizem respeito à formação do globo? O que aconteceu agora? E o que teria acontecido se ela persistisse em repelir do seu seio todos os que acreditam nessas coisas? Não mais haveria católicos, nem mesmo o Papa. Por que então teve a Igreja de ceder? É porque o movimento dos astros e sua formação repousam nas leis da natureza, e porque contra essas leis
não há opinião que possa prevalecer. Quanto à reencarnação, de duas uma, ou existe ou não existe, não há meio termo. Se existe é porque está nas leis da natureza. Se um dogma diz o contrário, trata-se de saber quem tem a razão, se o dogma ou a natureza, que é obra de Deus. A reencarnação não é, pois, uma opinião, um sistema, como uma opinião política ou social que pode ser adotada ou recusada. É um fato ou não é? Se é um fato, e por mais que não agrade a todo mundo, nada do que disserem a impedirá de ser um fato. Acreditamos firmemente, falamos por conta própria, que a reencarnação, longe de ser contrária aos dogmas, dá uma explicação lógica de vários deles, fazendo com que sejam aceitos pela maioria do que os repeliam, porque não os compreendiam. A prova disso está no grande número de pessoas trazidas às crenças religiosas pelo Espiritismo. Olha que interessante. Kardec coloca então que o grande valor que o Espiritismo tinha e tem naquela época, é fazer com que as pessoas retornem às religiões, trazendo para elas o entendimento sobre a sua natureza espiritual. Naquela época em especial, muitas pessoas haviam abandonado a religião, porque era um período de ceticismo, de materialismo, de positivismo, pós-inquisição, então muita gente deixou de ser religiosa, especialmente naquele local, naquela região, né? Então, falando do Espiritismo e mostrando para as pessoas a realidade espiritual, principalmente para aqueles que perderam entes queridos e tiveram a possibilidade de compreender o destino desses indivíduos no mundo espiritual, ou que tiveram a própria felicidade de ter uma comunicação, voltaram a alimentar suas crenças. Então é isso que Kardec coloca, ó. A prova disso está no grande número de pessoas trazidas às crenças religiosas pelo Espiritismo, e não a preocupação de transformar as pessoas em espíritas. Mas admitamos essa incompatibilidade, se quiserdes. Nesse caso, apresentaremos a questão sem rodeios. Quando a pluralidade das existências for reconhecida como uma lei natural, o que não tardará muito, e quando todos reconhecerem esta lei como a única compatível com a justiça de Deus, e como a única que pode explicar o que sem ela é inexplicável, que fareis? Farei o que fizestes com o movimento da terra. Farei o que fizestes com o movimento da terra, e os 6 dias da criação. E não será difícil conciliar o dogma com essa lei. Aqui Kardec ele tinha uma previsão que o Espiritismo se alastraria, na mesma velocidade com que estava se espalhando naquela época, mas a gente teve ali algumas experiências humanas no meio do caminho, fazendo com que o Espiritismo acabasse perdendo a sua potência lá na França e fosse trazido para o Brasil, se tornando, nesse caso, uma outra religião. Então, esse desvio fez com que crescesse de um lado, perdesse um pouco da força do outro. Então ainda temos ali um longo caminho para poder trilhar. A mãe me colocou, minha mãe foi filha de Maria, e era devota de Nossa Senhora Aparecida, mas não ia à igreja aos domingos. Gostava de ajudar pessoas em situação de rua, levando agasalhos e alimentos, agindo em silêncio para não humilhar aqueles que estavam recebendo o auxílio. Cresci vendo minha mãe se condoendo pela dor do outro, e isso sempre me emocionou, mas não me impediu de viver no ateísmo por um tempo. Não entendia que tudo era dádiva de Deus. É que a gente não tem que se punir, se condenar ou se martirizar pelo fato de nós termos vivido o ateísmo. O que nós temos que pensar é por que nós deixamos de acreditar. O que aconteceu para que eu perdesse essa minha visão religiosa naquele período. E depois observando o que foi que me trouxe de volta. Então tudo isso é muito relevante para nós. Então muito bem, Kardec então apresentou para nós esse artigo, vamos a outro agora aqui na sequência. O Espiritismo numa distribuição de prêmios. Também trata desse tema de defesa do Espiritismo, só que por uma outra pessoa agora. Vamos lá. Um de nossos colegas da Sociedade Espírita de Paris dá-nos ciência da carta a seguir, por ele dirigida às diretoras do pensionato
onde está uma de suas filhas nesta capital. Vamos lá. Senhoras, rogo que me permitais algumas reflexões sobre um discurso pronunciado na distribuição de prêmios do vosso pensionato. Minha condição de pai de família e, sobretudo, de pai de uma de vossas alunas, dá-me algum direito a essa apreciação. O autor do discurso, estranho ao vosso estabelecimento, e, segundo me disseram, professor do colégio C, permitiu-se longos gracejos, não sei bem a propósito de quê, sobre a ciência espírita e os médiuns. Tivesse ele emitido a sua opinião sobre a matéria em outra circunstância, eu o compreenderia. Mas perante um auditório como aquele, em que falava na presença de jovens confiadas aos vossos cuidados, permiti-vos diga que a questão era inconveniente e que o tema foi mal escolhido para quem busca causar forte impressão. Então, quer dizer, num discurso, numa escola, o indivíduo do nada começa a falar mal do espiritismo, né, fazer ironia, sarcasmos, tanto da ciência espírita como dos médiuns. E a pergunta é, qual é o propósito? Entre outras coisas, disse aquele senhor que as pessoas que se ocupam de experiência das mesas e outros fenômenos ditos espíritas, ou de ordem psicológica, são prestidigitadoras, patetas ou estúpidas. Lembre que prestidigitadores é o nome que era dado naquela época para ilusionistas, né? Então, mesas girantes, batidas, então eram pessoas que simulavam tudo isso e eram patetas ou estúpidas, segundo a visão daquele palestrante. Bom dia, professor. Incluo-me, senhoras, no número dos que se ocupam do assunto e não escondem. E tenho certeza de não ter sido o único em vossa reunião. Lembrando que naquela época as práticas de fenômenos físicos, né, como mesas girantes, batidas, etc., era algo comum naquela época. Estava ali em voga, né, estava muito vivo naquele período. Vamos lá. Não tenho a pretensão de ser sábio como vosso orador. E nessa condição, talvez eu seja um estúpido. Todavia, a expressão é bastante indelicada quando dirigida a pessoas desconhecidas e quando se generaliza. Mas, com toda certeza, minha posição e meu caráter põem-me ao abrigo do epíteto de prestidigitador. Aquele senhor parece ignorar que esta estupidez conta hoje seus adeptos aos milhões no mundo inteiro e que os supostos prestidigitadores se acham até nas mais altas camadas da sociedade, sem o que teria ele refletido que suas palavras poderiam dirigir-se a mais de um de seus ouvintes. Mais uma vez aqui lembrando que Kardec, principalmente, ele tinha uma preocupação, que a gente já sempre fala sobre isso, de informar as pessoas quem eram aqueles que compunham aqueles círculos de estudos e práticas do Espiritismo. Ele falava a profissão daquelas pessoas. Por que isso tudo? Para mostrar que o Espiritismo não era algo feito, né, usando uma expressão atual, né, nos botecos da vida. Né? Ele era feito em círculos de pessoas que tinham uma posição na sociedade, que tinham uma posição acadêmica e intelectual relevante, mostrando que se essas pessoas se dedicavam ao Espiritismo, é porque o Espiritismo era algo sério. E aqui nesse caso ele fala a mesma coisa, então, de pessoas das mais altas camadas da sociedade. Se ele provou por esse ataque intempestivo uma falta de tato e de civilidade, também provou que falava de uma coisa que jamais estudou. Quanto a mim, senhoras, há 4 anos estudo, observo, e o resultado de minhas observações convenceu-me, como a de tantos outros, de que em certas circunstâncias o mundo material pode entrar em relações com o mundo espiritual. As provas do fato, eu as tenho tido aos milhares, por toda parte e em todos os países que visitei. E sabeis que as tenho tido, e muitas, em minha família, com minha esposa, que é médium sem ser prestidigitadora, com parentes, com amigos que, como eu, procuram a verdade. Então, olha só que situação delicada, né?
Disse que médiuns eram patetas e a esposa dele era médium, né? Não pensei, senhoras, que eu tenha acreditado num primeiro impulso e sem exame. Não, como disse, estudei e observei conscienciosamente, friamente, com calma e sem ideia preconcebida, não tendo sido senão depois de madura reflexão que tive a felicidade de me convencer da realidade de tais coisas. Digo felicidade porque eu o confesso, não sendo o ensino religioso que houvera recebido o suficiente para esclarecer minha razão, tornei-me cético. Agora, graças ao Espiritismo, as provas patentes que ele fornece, já não o sou, porque pude assegurar-me da imortalidade da alma e das suas consequências. Aqui, naturalmente, através das comunicações que os espíritos dão, atestando ali a sua identidade e falando sobre as suas condições. Se é isso que aquele senhor chama de estupidez, ao menos deveria abster-se de o dizer na presença de vossas alunas, que bem poderão, e talvez mais cedo do que pensas, dar-se conta dos fenômenos cujo véu lhes levantaram. Para tanto bastará que entrem no mundo. A nova ciência aí faz grandes e rápidos progressos, eu vou-lo garanto. Então não é de temer que elas façam essa reflexão. Se nos induziram em erros sobre esta matéria, se nos quiseram ocultar a verdade, não nos poderão ter enganado sobre outros pontos? Na dúvida, a mais vulgar prudência aconselha a abstenção. Em todo caso, nem era o lugar, nem o momento de tratar semelhante assunto. Aqui a gente vai observar que uma das razões da propagação do espiritismo naquela época estava diretamente relacionado com os fenômenos mediúnicos. Muitas pessoas passavam a estudar o espiritismo participando de manifestações, conversando com os espíritos e tudo mais. Hoje nós temos uma característica diferente do espiritismo, em que você se aprende o espiritismo em teoria, mas muito pouco de prática, já que as reuniões mediúnicas são restritas a um grupo pequeno dentro da instituição, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de orientação espiritual, algumas vezes em manifestações públicas. Para nós que somos das antigas, nós vamos lembrar que o Leon Denis, especialmente nas reuniões de sábado à noite, às 19 horas, aqui pelo Pautalk, tinha aquele momento de comunicação dos espíritos. Então fazia a palestra e no final vinha o espírito, através ali da incorporação da psicofonia, trazia uma mensagem do plano espiritual. Isso era o máximo que as pessoas tinham de contato. Naquela época não, naquela época as pessoas não apenas tinham contato com as reuniões mediúnicas, mas tinham contato dentro de casa. Por isso então aquela grande propagação que se tinha. Claro que aqui, isso é algo que a gente tem que destacar, a gente não lia, por exemplo, nas comunicações de Kardec, problemas relacionados com mediunidade. Então, quantas eram as pessoas que praticavam a mediunidade, mas quantas foram aquelas que sofreram graves problemas por causa da mediunidade mal praticada? E foi por isso que Kardec teve uma grande pressa quando ele, logo no começo, lançou aquele pequeno livreto orientando as pessoas sobre a prática mediúnica, que depois, desenvolvendo melhor, lançou o Livro dos Médiuns, inclusive com capítulos que falavam sobre os escolhos da mediunidade, os problemas, as dificuldades da mediunidade. Então, se por um lado nós tivemos muitas pessoas que se aproximaram do espiritismo por causa dos fenômenos mediúnicos, na atualidade as pessoas vão ao centro espírita por causa dos livros, ou esperando, na expectativa de receber ali, de ter uma orientação por parte dos espíritos. Então essa foi uma transformação que eu particularmente observo no perfil do espiritismo do século XIX e no perfil do espiritismo hoje. Naquela época o espiritismo ele era com perfil científico, experimental. Hoje não, hoje ele é mais religioso e mais teórico. Então, se de um lado teve perdas, claro que também teve ganhos.
mas que certamente houve uma mudança na forma como nós vivemos o Espiritismo hoje. Avançando, vamos lá. Tanto que nós vimos aqui que muitas pessoas se aproximaram do Espiritismo e se convenceram da imortalidade porque participavam de reuniões. Seguindo, vamos lá. Julguei meu dever, senhoras, transmitir-vos as minhas impressões. Rogo-vos que as acolhais com a vossa bondade habitual. Aceitai, etc. H. Cier, e colocou o endereço dele aqui depois. Dudu colocou, né? Muitos por conta dos parentes desencarnados chegam pelo conforto que o Espiritismo dá a quem chega, sim. Né? Mas nesse caso, ainda assim, embora seja muito efetivo, essas pessoas acabam não tendo a possibilidade de se comunicar com os seus desencarnados. Naquela época faziam, Kardec inclusive incentivava isso. Então hoje o Espiritismo, no seu aspecto consolador, ele faz um trabalho realmente envolvente, mas ele não é um trabalho igual ou semelhante ao que se fazia naquela época. Hoje nós sabemos que a grande motivação das pessoas, já conversei com vocês sobre isso, pesquisas que foram publicadas, perguntando por que as pessoas se aproximam das religiões. A grande maioria por causa de dificuldades diversas. Dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento, um parente que está passando por alguma dificuldade. A maioria dos frequentadores é feita de mulher, porque as mulheres têm mais preocupação com aquele sentimento maternal junto à própria família, então quer cuidar da família, então elas buscam espiritualmente. Já os homens algumas vezes são mais resistentes. Então aquela prática da época já não existe mais. Quantas pessoas buscaram a consolação na doutrina espírita, mas nunca tiveram oportunidade de se comunicar? Basta a gente ver, por exemplo, aquilo que acontecia em Uberaba. Quando caravanas e mais caravanas, né, a gente lembra da nossa amiga Rosana, que era uma das responsáveis por levar essas caravanas daqui de São Paulo lá para Uberaba, levando ali um ônibus cheio de mães que iam na esperança de buscar uma comunicação junto ao Chico. E depois que o Chico desencarnou, com o Celso, que também fazia esse trabalho de psicografia. Então era assim aquela angústia de você se deslocar quilômetros e mais quilômetros, centenas de quilômetros, para tentar encontrar uma comunicação, enquanto Kardec dizia, se você tiver um médium, você faz isso em casa. Então, como a gente mudou a forma de vivenciar e de praticar o espiritismo no que diz respeito à mediunidade, isso o espiritismo teve, de certa forma, uma redução, né? Acho que isso já foi por água abaixo, né? E ter uma mensagem, mais pela mensagem que o Espiritismo dá a que visita uma casa espírita e sai de lá muito melhor e retorna. Eu tenho observado, então isso aí também foi isso que eu falei para vocês, Dudu. Houve uma perda, por um lado, essa falta de contato com os espíritos, né? O Alamar, inclusive, o Alamar Regis, né, que nós conhecemos, grande divulgador espírita aqui no Brasil, aqui em São Paulo em especial, ele dizia, o espiritismo se faz com os espíritas. Ou melhor, o espiritismo se faz com os espíritos. Então, quer dizer, temos que conversar com os espíritos para poder entender. Agora, por outro lado, o grande ganho foi que as pessoas entenderam que o espiritismo hoje, principalmente pela grande quantidade de material que nós temos hoje, tantos livros, a estrutura das casas espíritas, tudo isso fez com que o espiritismo também crescesse, alcançasse ali um grande público. Né? Então talvez ali ganha de um lado, perde do outro, mas certamente muitas pessoas que acabam se distanciando do espiritismo é porque falta alguma coisa ali para eles, né? Mas certamente esse ganho foi real, sim. Hoje nós temos ali incontáveis casas espíritas. Fiquei até de pesquisar com vocês, passar para vocês, depois, acabando aqui eu vou fazer isso, de pegar o número hoje de casas espíritas que tem aqui no Brasil, na atualidade, para a gente poder perceber o quão cresceu. Só a forma de praticar o espiritismo é que nós tivemos uma limitação. O Braz lembrou, né? Me lembro de Valdo Vieira, que era só um espiritismo científico. E Chico queria mais o lado evangélico, fazendo com que ele se afastasse, né, Braz? Para finalizarmos, vamos lá. Kardec então traz uma observação aqui.
Como o espiritismo se alastra por toda parte, é muito raro que não se encontre numa assembleia qualquer certo número de adeptos. Entregar-se a ataques virulentos contra uma opinião que cresce sem cessar, servir-se de expressões ofensivas perante um auditório que não se conhece, é expor-se a molestar as pessoas mais respeitáveis e, por vezes, a ver-se chamado à ordem. Fazê-lo numa reunião que, mais do que qualquer outra, exige, por sua natureza, a estrita observância das conveniências, onde toda palavra deve ser um ensino, é um erro. Se uma dessas jovens, cujos pais se dedicam ao espiritismo, lhes disser: sois prestidigitadores, patetas e estúpidos, não poderia ela desculpar-se dizendo: foi o que me ensinaram na distribuição de prêmios? Faria aquele senhor semelhante ataque contra os protestantes e os judeus, afirmando que todos são heréticos e danados? Contra tal ou qual opinião política? Não, porque há poucos pensionatos onde não haja alunos cujos pais professam diferentes opiniões, políticas ou religiosas, e ele temeria melindrar esses últimos. Pois bem, fique ele sabendo que hoje, somente na França, há tantos espíritas quanto os judeus e protestantes, e logo mais serão tão numerosos quanto os católicos. Aliás, ali, como em toda parte, o efeito será contrário à intenção. Eis uma porção de moças naturalmente curiosas, muitas das quais jamais ouviram falar de tais coisas e que quererão fazê-lo na primeira ocasião. Experimentarão a mediunidade e, inevitavelmente, algumas delas triunfarão. Lembra, pessoal, da brincadeira dos copos, do compasso, que geralmente se fazia na escola? Olha só. Farão com as suas companheiras e assim por diante. Vejam aqui como Kardec dá destaque à mediunidade. Se lhes proibis que se ocupem com tais coisas e as amedrontais com a ideia do diabo, será uma razão a mais para que o façam às escondidas, pois quererão saber o que lhes dirá o diabo. Não ouvem falar diariamente dos bons diabos, dos diabos cor-de-rosa? Ora, aí está o verdadeiro perigo, porquanto inexperientes e não dispondo de um guia prudente e esclarecido, poderão achar-se sob uma influência perniciosa, da qual não saberão livrar-se, podendo resultar graves inconvenientes, porque, à vista da proibição feita e temendo uma punição, nada ousarão dizer. Proibir que escrevam nem sempre é fácil. Os mestres do pensionato sabem algo sobre isso. Mas que fareis com as que se tornassem médiuns videntes e audientes? Tapar-lhe-ias os olhos e os ouvidos? Eis, senhor orador, o que pode produzir o vosso discurso imprudente, com o qual certamente ficastes muito satisfeito. Para finalizarmos, o resultado é completamente diverso nos filhos educados pelos pais nessas ideias. Em primeiro lugar, nada têm a ocultar, sendo assim preservados dos perigos da inexperiência. Depois, cedo isso lhes dá uma piedade raciocinada, que a idade fortifica e não pode debilitar. Tornam-se mais dóceis, mais submissos, mais respeitadores. A certeza da presença dos pais mortos, que os veem incessantemente, com os quais podem conversar e dos quais recebem sábios conselhos, é para eles um freio poderoso pelo medo salutar que os genitores inspiram. Quando a geração for educada nas crenças espíritas, ver-se-á outra juventude, mais estudiosa e menos turbulenta. Já se pode julgar isso pelo efeito que tais ideias produzem nos jovens que delas estão imbuídos. Então hoje aqui a gente vai ter então a parte da evangelização, que muitas casas espíritas ainda tentam encontrar forma de evangelizar os jovens em contato com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas. Então hoje muito da evangelização ainda é feita teoricamente. Alguns grupos aproximam os jovens
da mediunidade das reuniões para conversar com os espíritos. Quem fala isso era o Raul Teixeira. Marque na casa espírita um período em que os jovens podem conversar com os espíritos, para eles verem que o espiritismo não é apenas teoria, que a realidade do mundo espiritual está na conversa com os próprios espíritos. Ele falava sobre isso, né? Então, a respeito dessa forma de vivenciar o espiritismo somente na teoria. E Kardec, como vocês viram aqui, ele reforça muito que o contato com o mundo espiritual através da mediunidade é um dos pontos fortes do crescimento do espiritismo naquela época. Então, mais uma vez, perdemos de um lado na atualidade, por essa falta de contato, mas ganhamos do outro pela quantidade de material que nos é oferecido. Dudu colocou, né, no Brasil existem aproximadamente 30 mil centros espíritas, segundo informação do Senado. O primeiro centro espírita surgiu em 1865 e a doutrina kardecista tem grande representatividade no país. O estado de São Paulo, por exemplo, possui um grande número de instituições espíritas, incluindo federações, uniões de sociedades e centros com atuação exclusiva em livros espíritas, né? No mundo varia entre 800 e 1000 centros espíritas. Bom, isso aí, né? Então a gente vê que o espiritismo cresce, né? Mas fora daquela característica de Kardec naquela época. William Crookes provou a materialização e ainda assim havia muitas dúvidas sobre o fenômeno naquela época, né? Então, quer dizer, tinham pessoas que não sabiam e não queriam saber, tinham raiva de quem sabia, né? Então era assim que acontecia e como acontece hoje também. Então é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Estudamos então essas duas comunicações que traziam para nós a defesa do espiritismo contra agressões que aconteciam naquela época. Mais uma vez, isso ainda acontece hoje, mas de uma forma mais restrita. Isso não se torna público como acontecia naquela época. E quando alguém, por exemplo, manda uma mensagem para um centro espírita, dizendo, olha, tal coisa aconteceu, o centro espírita não tem a preocupação de comprar essa briga e tornar isso público. Já Kardec ele tinha esse papel de divulgar isso através da revista espírita, né? Então, enfim,